Boa noite a todos. É uma alegria poder participar de um evento tão importante. Eu assisti a palestra do Dierle, e que ele gentilmente me enviou, e fiquei realmente impressionado com a qualidade, com a profundidade dos temas que ele abordou. Eu já o conhecia de artigos, de livros, de coletâneas que ele tem organizado incansavelmente sobre esse tema da inteligência artificial, direito, o que obviamente passa pelas ODRs. Portanto, é um prazer estar aqui, Dierle, num evento organizado sob a sua batuta, que é realmente muito impressionante. Trago o abraço do ministro Neff. Eu estava com ele numa banca que durou a tarde inteira agora, para selecionar professores do mestrado profissional da Infam, e ele disse que gostou muito do evento, me desejou boa sorte. Eu que estou deixando de participar de uma plenária do meu tribunal, convocada nos últimos dias. Eu falei, já tenho um compromisso de meses atrás, não posso deixar de estar presente. Cumprimento também o desembargador César Cury, que tem um trabalho fantástico nessa área de ODRs. Eu acho que o desembargador Alexandre Freire também estava aqui, não sei se ainda está, e os demais presentes, sintam-se todos cumprimentados. Esse tema, depois de ter visto a palestra do professor Dierle, eu falei, ele vai me poupar um trabalho enorme, porque ele já traçou todos os principais temas que eu vou abordar aqui, e com muita propriedade. De fato, eu aproveitei o ensejo para, depois disso, encaminhar a ele muitos artigos americanos recentíssimos que tratam dessa verdadeira revolução dos mecanismos de resolução de conflitos online que tem acontecido no pós-pandemia. São artigos que foram escritos já a partir de março desse ano, que já retratam a experiência objetiva e subjetiva dos agentes do direito com esses mecanismos novos de resolução, ou nem tão novos assim, mas que passaram a ter uma importância muito decisiva no funcionamento do judiciário. O judiciário se manteve vivo e ativo e produtivo em grande medida graças à tecnologia, e sob essa grande rubrica as ODRs têm tido um papel muito importante, acho que antecipando uma revolução que já se previa há alguns anos. O professor Richard Susskind, que é o relator de um projeto na Inglaterra que pretende criar tribunais digitais, já falava há anos disso. Nós já temos algumas plataformas digitais muito importantes, eBay, Amazon, Alibaba e outros. Mas como é que isso se integra ao Poder Judiciário é que era uma grande dúvida. Parece que agora nós vamos ter uma revolução de alguns dos métodos de trabalho do Judiciário, de prática da atividade jurisdicional, que vão ter um impacto de longo alcance. Eu ouvi recentemente um podcast com a presidente da Suprema Corte de Michigan. Fiquei muito impressionado com o depoimento dela, e daí que eu fui atrás desses artigos a que eu me referia. Um sistema chamado MI de Michigan, MI, Michigan Resolve, que é uma plataforma que já existia desde meados do ano passado, mas que agora, com a pandemia, se tornou um sistema poderoso. Eles começaram a desenvolver esse sistema com uma empresa que prestava ao Estado um pequeno serviço de processamento de recursos de multas de trânsito. Uma base pequena, algumas dezenas de milhares de casos, de valores muito pequenos, e a partir desse sistema eles conseguiram integrar todos os centros de resolução alternativa de conflitos, que seriam equivalentes aos nossos CEJUSCs, centros comunitários de mediação, no estado de Michigan, nesse sistema eletrônico. Os resultados têm sido, pelos relatos que eu ouvi e li, muito impressionantes, porque os próprios juízes, que normalmente são
mais avessos e mais conservadores quando se trata de inovações tecnológicas começaram a ver que era realmente o começo de uma nova era, porque havia, tal como relatado muito bem hoje pelo Dielli e como a gente lê nos livros do professor Richard Susskind, um processo modular, vamos dizer assim, que começa com um acesso à informação, tentando nivelar a informação, aquela assimetria informacional entre os disputantes ou litigantes, e aí surgem, falaremos um pouco disso, algumas questões éticas, até onde se deve nivelar totalmente essa assimetria informacional. Esse é o primeiro passo. Os litigantes potenciais ou disputantes recebem uma informação sobre o quadro jurídico, as normas, as regras do jogo e, num segundo momento, eles são levados a uma mediação robótica, por assim dizer, no qual alguns algoritmos, com base em modelos de justiça preditiva, ou seja, de padrões de comportamento e padrões de decisões passados, são capazes de estimar aproximadamente quais são as chances de sucesso daqueles litigantes ou qual seria o valor de reserva de cada um deles para chegar a um acordo. Se nesse segundo momento não se chegar a um acordo, passa-se então a uma terceira fase, na qual há uma intervenção de mediadores humanos via telepresencial, né? Sobretudo ainda mais agora com a pandemia, via com videoconferências, e é possível perfeitamente fazer o download, upload de provas audiovisuais ou de qualquer meio, né, que possam auxiliar aquele processo. Se não houver ainda não houver uma resolução, aí é possível passar a um outro estágio no qual seria, então, decidida a questão no âmbito do próprio Poder Judiciário num processo que não é necessário que tenha sido iniciado antes. Toda essa discussão pode ser feita antes de haver qualquer litígio formalmente instalado, mas é possível também que se houver uma decisão, que ela seja homologada. Se não houver um acordo, que haja uma decisão adjudicada pelo Poder Judiciário. Enfim, feita essa breve introdução, eu acho que é importante a gente destacar um pouco a peculiaridade das Online Dispute Resolutions, né, as ODRs, das ADRs, das Alternative Dispute Resolutions. As ADRs, os meios alternativos ou adequados de solução de conflitos, eles, sem dúvida, têm um lugar muito importante. Houve um desenvolvimento, eu acho que exponencial dessa área, desde que se fala disso. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos em 89, 90, e na época não perdi a oportunidade de fazer o curso do Fisher em Harvard, que era já desde então um dos fundadores dessa disciplina, e já com métodos revolucionários de ensino. Eram mediações gravadas e reencenadas, e discutidas, debatidas, anotadas, com uma participação intensa dos estudantes, num curso muito intenso. E aquilo era, ainda no final da década de 80, era bem novo, né? Relativamente novo. A gente começa a falar de meios alternativos de resolução de conflitos meados dos anos 70, 80, quando os tribunais superiores americanos, ainda na época do Justice Warren, né, que era o presidente da Suprema Corte, ele começa a notar que aquilo ia haver uma judicialização cada vez maior, e começou, então, a tentar desjudicializar ou evitar a judicialização ou desafogar o judiciário através desses chamados meios alternativos, que hoje alguns chamam de meios adequados de solução de conflitos, que se tornaram até certo ponto uma ideologia, aqueles que professam essa ideologia e aos que não professam essa ideologia, os profetas da DR. A gente conhece vários colegas que juram que aquilo vai ser a solução, a panaceia universal para todos os conflitos, desde unha encravada até amor mal resolvido. Vai haver uma solução mediada.
Em alguns casos é verdade. Eu tenho visto verdadeiros milagres agora no STJ, decisões de conflitos extremamente difíceis, empresariais, familiares, conflitos envolvendo milhares de agentes e aparentemente impossíveis e que tiveram resultado. Eu devo confessar que eu sou um neoconvertido aos ADR e a possibilidade efetiva de a mediação funcionar em vista desses casos a que eu me refiro agora. De fato, ela é muito importante, ela é essencial. Eu acho que em algumas áreas, como, por exemplo, no dia de família, conflitos familiares, ele deveria ser a primeira abordagem deveria ser essa, né? Para efetivamente permitir que as partes se expressem e que aquilo encontre uma solução mais efetiva no mundo real e não uma solução adjudicada meramente formal. Mas o próprio Richard Susskind, que era um dos proponentes originários disso, e as ADRs se tornaram uma ideologia que foi exportada dos Estados Unidos para o mundo. É obrigatório hoje contar com algum tipo de cláusula, previsão, exigência de que haverá ADR. Nem todos os europeus gostam disso. Eu já li artigos de alemães muito interessantes que diziam: olha, nós temos um sistema judiciário que funciona, nós não precisamos tutelar as partes que são adultas, instruídas, a fazer isso contra a vontade delas. Se elas querem judicializar, elas terão uma decisão judicial. Enfim, é um debate interessante, mas o próprio professor Richard Susskind, ele fala que aquelas promessas grandiloquentes das ADR dos anos 70, 80, elas não se realizaram plenamente. É um nicho importante, é uma questão que sem dúvida, exige cuidados, exige uma proteção. A arbitragem, por exemplo, no Brasil, ela tem tido uma história de sucesso muito grande, graças ao STJ, que tem, desde aquela decisão do Supremo, que considerou perfeitamente constitucional a então nova lei de arbitragem, e depois, sobretudo, com a transferência na emenda constitucional 45 da competência para homologação de decisões arbitrais estrangeiras pelo STJ, o desenvolvimento exponencial da arbitragem, que é, de fato, importante, mas que é apenas aplicável a um nicho relativamente pequeno, são centenas de casos decididos por ano, e ela não tem o poder de transformação ou de desafogar o judiciário que muitos pretendem. A mediação e a conciliação, por outro lado, elas se tornaram agora, desde 2015, no novo Código, uma política de Estado de que é necessário sempre aproximar as partes antes de se proceder com uma decisão adjudicada. O Poder Judiciário passa a ter como finalidade não a produção de sentenças, mas a finalidade de produzir decisões para os conflitos reais, os conflitos sociológicos, para realmente resolver o conflito na sua raiz e não só produzir uma decisão formalmente correta, e para isso há todas aquelas previsões do Código de criar centros, os sejusques, mediadores oficiais, aquela audiência inicial. Tudo isso, decorridos 4 anos da entrada em vigor do Código, não tem exatamente dado certo. Às vezes a gente depende de quem lê esses dados. Há dados meio mirabolantes, foram dezenas de milhares de decisões adjudicadas no Sejus, homologadas. A gente não vê isso, a gente vê um volume crescente, uma maré crescente de demandas. Uma das questões mais importantes disso também no Brasil, e eu participo de um grupo de trabalho no CNJ em que se discute isso, com uma das causas da hiperjudicialização no Brasil, é a questão da falta de uma moldura institucional adequada para as custas judiciais, né? Custas e despesas judiciais, elas são tratadas de maneira muito desigual no Brasil, é matéria de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, mas, na prática, os estados, no âmbito da sua autonomia para gerir o processo no âmbito de seus tribunais, para
organizar judiciariamente os serviços judiciários no seu âmbito territorial, tem uma disparidade enorme e com caráter muito regressivo. Normalmente, quanto mais pobre o Estado, quanto menor o IDH do Estado, mais altas são os custos, o que é um paradoxo, um país tão desigual como o Brasil. E não bastasse isso, as custas, elas, por vezes, elas têm um impacto muito desigual nos incentivos econômicos que as pessoas têm para litigar. Um dos argumentos que se usa é que se o litigante, o disputante, já incorreu na despesa inicial, já contratou advogado, já pagou as custas, aí, e só aí que se fará aquela audiência inicial do artigo 334, ele não terá incentivo para desistir e pagar e ter novas despesas com mediadores, se ele já incorreu naqueles chamados sunk costs, os custos, né, irrecuperáveis. As custas poderiam, então, ter a ideia que se criou nesse grupo de trabalho foi que essa autonomia, existe uma autonomia dos estados para definir a sua organização judiciária, definir custas e taxas judiciárias, mas isso pode, sim, dentro da normatização constitucional, ser objeto de uma lei complementar que crie balizas mínimas e máximas, referências, uma nomenclatura comum e que evite o tratamento desigual, ou muito desigual, dos litigantes e que, ao mesmo tempo, permita que haja uma cobrança diferenciada das taxas judiciárias em vários momentos processuais, permitindo que os litigantes tenham, por assim dizer, momentos de reflexão para decidir se prosseguem com o litígio ou se negociam. Além disso, também uma outra questão que dependeria de uma revisão substancial seria a questão da justiça gratuita. No Brasil, houve reformas simplificadoras que passaram a exigir apenas uma declaração daqueles que postulam o benefício da justiça gratuita e, lamentavelmente, os tribunais superiores, mesmo quando os juízes diligentemente cuidam de verificar se é necessária, adequada a concessão daquele benefício, os tribunais reformam dizendo que basta a declaração e não é possível a sindicabilidade desses benefícios pelo judiciário, que me parece um engano. Não é possível litigar sobre um imóvel caro, sobre um automóvel de luxo e postular esse benefício. Ou, pelo menos, esse benefício não deveria ser concedido indiscriminadamente para todo o processo. É possível conceber que, em algumas fases do processo, haja dispensa ou não. A União também não vai muito melhor. Na verdade, as custas judiciais no âmbito da União, da Justiça Federal, são muito baixas e no nosso tribunal, algumas poucas centenas de reais são o que se cobra para interpor um recurso especial, o que é absolutamente um incentivo à litigiosidade. Então, nós temos já no Brasil uma política pública, uma política de Estado de fomento aos ADRs, com resultados que, na verdade, nós não temos pesquisas empíricas que nos permitam afirmar categoricamente qual foi o resultado dessa nova política criada pelo CPC de 2015, porque não sabíamos como era antes e continuamos não sabendo ainda como está se dando essa movimentação. Eu espero que eu esteja errado e que ela venha a gerar resultados que façam jus àquelas promessas de 40 anos atrás. As ADRs, elas são caracterizadas, então, por aquele tripé, né? Você tem um requerente, tem um réu, tem os disputantes e tem um terceiro neutro, que vai facilitar, que vai mediar. No Brasil, o Código de Processo Civil cria uma distinção tanto artificial entre conciliação e mediação que os americanos não usam, né? Mas, enfim, conciliação seria a atuação do conciliador, ela seria importante para aqueles casos em que houvesse já um relacionamento anterior, ao passo que a mediação não. O que é, então, as online dispute resolutions? Há autores que sustentam que é meramente
uma ADR por meio digital, mas há uma parte significativa da doutrina, dos autores que escrevem sobre isso, dizendo que, na verdade, ela é mais que isso. Ela é a DR mais uma quarta parte, né? O fato de você ter uma tecnologia por trás disso, que não é apenas essa que nós estamos usando agora, o Zoom para videoconferência, mas incorpora outras ferramentas de inteligência artificial, faz com que aquilo seja efetivamente uma quarta parte, uma coisa diferente. Isso é o que tem sido relatado agora também sobre o aspecto psicológico. Esses magistrados americanos que são neoconvertidos às ODRs, né, e à tecnologia, eles relatam coisas surpreendentes, o relaxamento muito maior das testemunhas, dos depoentes em geral, pelo fato de estarem no seu ambiente, né, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de residência. O comparecimento às audiências disparou, mesmo em alguns estados onde havia problemas sérios de abstinência, de falta de comparecimento. Houve uma reviravolta completa e os dados objetivos são impressionantes. Até mesmo na seara penal, alguns procedimentos que admitiam esse tipo de videoconferência também, que faltavam, as pessoas faltavam sistematicamente, agora passaram a comparecer 80%, 90% dos casos, o que gerou uma surpresa muito positiva por parte dos magistrados, né? Essas plataformas, elas incorporam também mecanismos de gravação e de degravação dos depoimentos. Então, aquilo que exigia um trabalho braçal, um trabalho de assessoria dos servidores dos tribunais muito grande, pode ser feito de maneira automatizada e as decisões são proferidas de maneira muito mais rápida. Além de tudo, eu acho que essa é um dos pontos importantes que o Dieli hoje mencionou. As plataformas de resolução de conflitos online, elas criam o que nós já fazemos agora um pouco com as sessões virtuais dos tribunais, né, diferente das telepresenciais, que é um mecanismo assíncrono de resolução de disputas. Isso ainda é muito mal entendido, né? Eu lembro que, a convite de amigos advogados, fui falar no OAB do DF sobre os méritos e o aumento da qualidade do julgamento que as sessões virtuais, né? Isso no período já pré-pandemia, né? Um período em que não havia sequer, não se imaginava que estaríamos na situação de hoje. Nós criamos no STJ, inspirados pelo modelo do Supremo, as sessões virtuais e passamos a notar que, claro, aumentou muito a demanda de trabalho, aumentou muito o trabalho de cada um de nós, magistrados, no Superior Tribunal de Justiça, mas a qualidade da deliberação melhorou muito. Antes, como é que eram julgados os agravos sedimentários e os embargos declaratórios? Numa sessão presencial, síncrona, né? Sincrônica, todos estavam lá presentes no momento da deliberação do julgamento, mas aquilo era feito em bloco. Portanto, não havia tempo material, até mesmo para fazer destaques ou para preparar adequadamente o seu trabalho e a revisão do trabalho dos colegas. Com a sessão virtual, que abre um espaço, vamos dizer assim, temporal assíncrono de uma semana, poderia ser menos ou mais, mas, enfim, nós adotamos o regime também do Supremo, uma semana para deliberar sobre aquilo, começaram a chover memoriais, começaram a chover pedidos de destaque, e nós, então, colocamos toda a máquina nos gabinetes para estudar aquilo, e passamos a descobrir erros na nossa própria produção. Eu mesmo passei a constatar algumas disparidades, então retirava, rediscutia. Comecei a apontar também, fizemos grupos das turmas e da sessão, de WhatsApp ou de outros mecanismos que o tribunal disponibiliza para, entre os colegas, dizer, olha, aquele caso mereceria ser convertido em recurso especial para julgamento, porque é um caso que não tem precedente,
ou tem precedente, mas tem uma falha assim, assado, ou seja, melhorou muito a qualidade do julgamento. Pois bem, eu fui relatar isso, a minha experiência objetiva e subjetiva de estar vivendo naquela transformação muito grande, eu que já defendia essa adoção há muito tempo, enfim, e quase fui linchado pelos advogados, né? Não todos, mas isso é um absurdo, isso é o fim da picada, isso não se aceita, isso viola todos os princípios constitucionais possíveis. Eu falei, mas olha, vejam, esse método assíncrono, ele é muito melhor do que votar em bloco. Eu tenho 7 dias para olhar, e a gente olha. Se eu não tiver tempo material de olhar eu próprio, eu certamente vou designar assessores que olhem e a gente passa o pente fino. Então, as estatísticas de erros depois subsequentes, né, de erros impugnáveis por outros recursos, diminuiu muito. Então, eu imagino que isso também se reproduza nessas plataformas de resolução de conflitos online, onde muitas vezes essa modalidade assíncrona de resolução do conflito, ela favorece um esfriamento das paixões e uma maneira mais objetiva de resolver alguns conflitos que sejam inadequados. Existem vários exemplos. Eu tinha aqui, eu ia mencionar o Modia, mas a apresentação do DL hoje sobre o Modia foi muito melhor do que a que eu faria, explicando em detalhe. Eu já falei um pouco daquelas fases modulares. Eu quero ressaltar também a importância que isso vem ganhando não só nos Estados Unidos, já várias plataformas, o Colin Rule, que também foi mencionado, e que criou o Modia a partir da experiência dele com o eBay, que talvez seja a plataforma privada que mais resolve conflitos no mundo. Tem o Alibaba, tem o CyberSettle, tem um monte de plataformas. No Brasil, nós também temos várias. Na União Europeia, se adotou um sistema, talvez por falta de direção política ou de receio de comprometer a autonomia dos Estados-membros, não se criou um mecanismo de ODR verdadeiro. Há uma resolução de 2013, na verdade, a diretiva de 2013 e o regulamento 524 de 2013, que falam dessa modalidade europeia de resolução de conflitos em linha, como dizem os portugueses, RLL, mas ela tem sido muito pouco efetiva, porque, na verdade, ela apenas funciona como uma porta de entrada para mecanismos de ADR, ou seja, analógicos, presenciais, nos países membros. E isso, então, obviamente, tem custos, demoras, todas as inconveniências que as ADRs têm e que realmente não chegam a qualificar como ADR. As estatísticas são muito impressionantes, eles têm tido muito pouco sucesso, e há artigos já que comparam a experiência da União Europeia com a nossa. Por exemplo, o consumidor.gov tem tido um sucesso muito significativo, uma taxa de resolução superior a 80% dos casos que são submetidos a eles, e nesse período da pandemia não se conhece ainda qual o impacto, mas imagino que tenha sido um crescimento muito significativo, até porque o sistema tem se refinado e tem permitido uma resposta maior, mais rápida. Houve mais credenciados, tem aumentado o número de comerciantes credenciados. Uma experiência que vale destacar também, além daquele projeto da Her Majesty's Online Court, do Richard Susskind, há um outro que é o Ombudsman financeiro no Reino Unido, uma experiência que nós já tentamos trazer para o Brasil, mas que, lamentavelmente, ainda não chegou aqui, apesar dos esforços do seminário que fizemos no STJ. Há inúmeras plataformas no Brasil, privadas. O César Cury tem uma experiência muito interessante no Rio e já tem um projeto muito desenvolvido, também modular, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de criar um sistema de mediação online e presencial, ou seja, em vários módulos sucessivos,
de maneira parecida com o Moldria, que permita a resolução desses conflitos de saúde suplementar, que são muito sérios, importantes e têm tido um volume muito grande e têm gerado preocupações. Há inúmeras plataformas privadas no Brasil, e acho que essa é uma tendência inevitável. E eu queria terminar, já que eu tenho 1 minuto para ficar no meu tempo, reforçando o que disse hoje, na verdade ontem, né, o Dierle, que é a importância de que a inteligência artificial que vai ser incorporada necessariamente a essas plataformas de resolução online, com esses algoritmos de justiça preditiva, ela obedeça balizas éticas, né? Não basta ser eficiente a justiça, é preciso que ela seja justa, fairness, é preciso que ela seja auditável, né? Porque há vieses cognitivos nesses algoritmos que muitas vezes passam despercebidos. Enfim, é preciso que haja, eventualmente, como preconizam alguns autores franceses, também algum tipo de autorregulação regulada, ou mesmo da criação de um ente regulador que possa efetivamente exercer uma supervisão sobre essa atividade de inteligência artificial e sobre as online dispute resolutions. A verdade é porque a vocação dessas plataformas de resolução de disputas online é exatamente naqueles conflitos de pequeno valor, conflitos de consumo, alguns falam também em conflitos de família, mas, sobretudo, isso que era definido como pequenas causas é o alvo principal, pelo menos a porta de entrada para essas plataformas. E são as pessoas mais vulneráveis. Então, é preciso ter um cuidado muito grande para que a simetria informacional entre essas partes vulneráveis não seja uma barreira a soluções justas e adequadas, ou seja, que elas não sejam induzidas por plataformas privadas ou mesmo públicas a aceitar acordos que não deveriam ser aceitos. Não é possível priorizar o valor e a eficiência a qualquer custo, é preciso dar muita importância à justiça das decisões também. É preciso, enfim, desenviesar os algoritmos e é preciso que haja, enfim, alguém supervisionando essas novas plataformas para evitar que elas se tornem, que elas dessubstancializem o sistema de justiça, né? Que elas criem um sistema judiciário sem alma, sem propósito e sem finalidade. Mas, tirando essas ressalvas, me parece que nós teremos... Eu quero usar uma feliz frase do ministro Barroso: a minha bola de cristal com a pandemia ficou embaçada. Mas, mesmo assim, a gente pode avançar. Eu acho que teremos um salto aí qualitativo e quantitativo muito grande em novos métodos de pensar o judiciário. O judiciário funciona, é um poder conservador por excelência e funciona como funcionava há 150 anos. Precisamos aproveitar essa crise humanitária e econômica para modernizar as nossas práticas, e as ODRs acho que têm uma vocação enorme para que a gente comece a repensar a atividade jurisdicional de maneira muito rápida e mais acelerada. Eu agradeço muito, então, a atenção de todos e peço desculpas por ter ultrapassado meu tempo.